Colossenses capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Regozijo-me. A partir deste ponto, até o final deste mesmo capítulo, o apóstolo fala a respeito do seu trabalho em prol do Evangelho e os combates que ele teve que enfrentar durante o seu ministério pela causa do reino de Cristo Jesus. Apesar de estar preso por defender o Evangelho, o apóstolo não se encontrava triste. Pelo contrário, se encontrava alegre por padecer pela nobre causa de Cristo Jesus. Para o ministério de Paulo, que era um missionário transcultural do Reino de Deus, era para ele um privilégio sofrer por pregar as boas novas de Cristo Jesus. Regozijo-me agora no que padeço. Feito um exame cuidadoso das cartas de Paulo e sua história narrada no livro de Atos dos Apóstolos, percebe-se que o apóstolo foi, na verdade, um dos que mais sofreu por causa do evangelho genuíno que pregava, ora passando tribulações, perseguições, prisões e até perigo de morte. A batalha do apóstolo era direta contra o império das trevas e do mal, tendo que enfrentar as autoridades judaicas a todo momento, como também e principalmente o império político de Roma como seu inimigo frontal. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Diante desta declaração, podemos conjecturar que a Igreja de Cristo na cidade de Colossos era muito perseguida. E há quem diga que neste momento Paulo estava preso por defender as igrejas todas de Cristo Jesus. Paulo não estava cobrando nada dos cristãos de Colossos, apenas lembrando-lhes que para defender a igreja é que ele estava sofrendo. Como líder principal da comunidade cristã, era ele quem seria o primeiro a ser atacado pelos opositores do Evangelho de Cristo. Depois seus auxiliares locais, como Epáfras, além dos missionários Timóteo, Tíquico e outros. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições. Ao que tudo indica, os sofrimentos enfrentados pelo apóstolo Paulo neste momento não eram externos,
mas além de perder a liberdade, tinha que suportar torturas e pressão psicológica das mais severas possíveis. Os perseguidores e opositores de Paulo eram cruéis e terríveis em suas torturas contra o apóstolo. No entanto, o missionário era consciente de que estava defendendo uma causa nobre em prol do Evangelho de Cristo e do seu reino também. Para tanto, vinha sofrendo de forma intensa, preso, certamente passando privações e lutando contra os inimigos do reino de Cristo Jesus. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Isso é a mensagem transmitida por Paulo. Certamente fazendo um olhar retrospectivo sobre o que Cristo teve que enfrentar, o apóstolo chega à conclusão de que o que ele estava passando não era nada comparado ao que o seu mestre teve que enfrentar. As perseguições que ele estava atravessando era a continuidade dos sofrimentos impostos contra o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Assim como agiram contra Cristo, o Nazareno, o Messias, o Emanuel de Deus, também agem contra os seus representantes aqui na terra, o que estava justamente acontecendo com o apóstolo dos gentios. Finalmente, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. A Igreja é a tipologia do corpo de Cristo que ainda está na terra. Cristo, como a cabeça da Igreja, está assentado à destra de Deus das maiores alturas, mas o seu corpo, que é a Igreja, que o representa, ainda está nesta terra, até ao dia do arrebatamento dos remidos do Senhor Jesus. E Paulo, assim como a maioria dos líderes da igreja primitiva do primeiro século de nossa era cristã, teve que, assim como Cristo, sofrer pela igreja do Senhor Jesus, sendo perseguido a todo momento para cumprir com sucesso a sua missão determinada pelo próprio Senhor Jesus. Desde o primeiro momento em que teve o seu encontro feliz com Jesus de Nazaré, ressurrecto, que o apóstolo Paulo não cessava de fazer a sua missão e cumprir a sua missão transcultural em prol do reino de Deus. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.